Bem, pessoal, vou falar agora da marca de Covid que a gente teve em 2023, 2 milhões aproximadamente de casos novos de Covid. Ou seja, né, quando a gente olha, eu fiz um vídeo aqui recente falando de morte, né, que caiu bastante, a gente chegou a ter no Brasil 425 mil mortes por Covid em 2021, e esse número caiu muito para a gente chegar ao número de aproximadamente 15 mil em 2023. Mas de casos novos, né, a gente continua tendo um número de casos muito elevados. Claro que reduziu muito, né? Mas esses 2 milhões de casos, né, aproximadamente em 2023, levaram a um número significativo de internação e uma redução muito grande do número de mortes, porque a gente sabe o que acontece. Quando você tem o Covid, você cria uma certa proteção. Mesmo que não tomou vacina, tudo isso, porque seu corpo produz anticorpos. Claro que é muito mais seguro, muito mais eficaz, muito menos problemático você tomar a vacina e produzir anticorpos contra a Covid-19 sem ter o risco das complicações da doença, né? Então, naturalmente, a quantidade de pessoas que pegam Covid, que morrem de Covid, elas iriam reduzir, né? Quando a gente inclui ainda a vacinação, como foi tão forte a vacinação aqui no Brasil, pra vocês terem ideia, quando a gente coloca ali pelo menos as 2 doses iniciais, que já dá uma certa proteção, né? A gente tem quase 90% da população tomou. Então, muita gente tomou pelo menos as 2 doses da vacina. Quando a gente fala de estar com a vacina atualizada, esse número cai para 30%. Então, realmente, a vacina da Covid teve um impacto muito grande. Mas quando a gente pensa que, olhando os dados de Infogripe, ainda há muita gente interna com Covid, Covid continua sendo uma das principais causas de internação no Brasil, né? Esse número de 15 mil mortes, apesar de se cair de 425 mil para 15 mil, é uma diferença significativa, ainda é muita gente tendo morte por Covid. Covid também lidera uma das principais causas de morte no Brasil. Então a gente tem que ficar atento porque não dá para a gente ficar tranquilo. 2 milhões de pessoas pegando Covid ainda é muita coisa. E eu falei para vocês, Covid veio para ficar. Então 2024 a gente ainda terá milhares de brasileiros pegando Covid, milhares de brasileiros internando com Covid e potencialmente milhares de brasileiros morrendo por Covid. Então, se a gente olha desse cenário, o que a gente tem que fazer? Proteger. Proteger como? Vacina. A vacina é a melhor forma de você estar protegido contra a Covid, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver dúvida, algum comentário, deixa aqui que eu faço o vídeo respondendo para vocês.